A maioria de vocês já ouviu falar sobre esse termo, vai achar uma chatice, mas não tinha sido gravado. Minha família, eu e minha esposa, os meus filhos, há 20 anos atrás, começamos a entrar no mundo da droga. Através de um filho que afundou-se na inocente maconha, que está sendo aí cantada em prosa e versos como uma coisa que não faz mal, e é meridiana a ignorância dessas autoridades, porque ela abre as portas para as drogas mais pesadas. E aí evolui para o crack, rapidamente, vai pela cocaína, pelo êxtase, as festas, as baladas, né? E vai chegar no crack. E nós temos então tivemos uma viagem por clínicas. Eu ficava cada vez mais desesperado quando chegava nessas clínicas e via que ou eram de religiosos fanáticos que ficavam gritando como se Deus fosse surdo, né? Parece que para eles Deus é surdo, quanto mais gritar, mais Deus vai ouvir. Ficavam gritando e queriam transformar o meu filho que fora criado dentro da doutrina espírita na religião do pastor que estava lá, ou do padre que estava lá. Não estou falando mal do padre nem do pastor, isso é uma luta que nós temos que nos unir, mas tem que ter uma visão mais profunda do processo. Não adianta você achar que você pega um jovem espírita e vai transformá-lo em evangélico, ou ao contrário, um evangélico transformar em espírita. Você causa um conflito na cabeça dele, uma revolta, porque os valores dele começam a ser colocados em xeque, e ele não vai aceitar nada do que está dentro. E na outra ponta das clínicas estavam as clínicas psiquiátricas, que usam os medicamentos para a esquizofrenia. Porque o psiquiatra pensa bem assim: você está vendo monstros, a droga leva a abrir a evidência. E ele vê o mundo espiritual mais trevoso. Ele fala assim: eu vejo monstros. E o que eles fazem? Eles correm atrás de mim. Então já deu duas coisas: imagens ilusórias, imagens persecutórias, mas não sei o que, fecha a conta esquizofrenia. E eles usam a medicação para a esquizofrenia. E piora. E o resultado é 0,0. Não tem resultado. Perguntei ao psiquiatra uma vez: qual é a estatística de cura? Ele falou: é perto de 3%. Então, tchau, eu vou embora, vou levar meu filho. Ele vai ficar fazendo aqui se nem 3% é? Sem dúvida, devido à gravidade do caso dele, ele não estava dentro desses 3%. Então, esses jovens são chamados de adictos. Adicto é escravo dele. Ele fica escravo daquela droga. Inicialmente é uma adicção leve, passa a moderada, depois a grave. Leve é quando ele consegue ainda manter as aparências, tanto no álcool quanto na droga. Ele usa e ele participa da vida social dele. Ele vai na escola, ele ainda fala para a mãe e para o pai que chegou atrasado porque estava na casa da namorada, mudou os horários dele. Daí um pouco ele começa a mudar as amizades. Já não são os mesmos amigos, já perdeu a namorada, e ele começa a mudar o comportamento. Quando ele começa a mudar o comportamento, ele está indo para a adicção moderada, onde ele já reprova, se tem trabalho não vai, ele é mandado embora, e ele evolui para a adicção grave, onde ele vive aí em função da droga. Aí ele começa a vender o tênis, vender o relógio, vender tudo que tem dentro de casa, e ele entra numa fase do processo obsessivo em si. E aí é um processo obsessivo que tem que ter a visão que nós temos. E a aplicação da doutrina espírita nesses casos, ela é mandatória. E está na hora de entendermos. Porque os que estão sentados aqui, vocês podem dizer: ah, mas eu não tenho isso na minha família. Você não tem, mas você tem na família do mundo, na família que Jesus te deu, que é a humanidade. E a droga campeia cada vez mais. E não tem quem segure. Outro dia, num clube de serviço, me perguntaram: mas como é que vai parar isso?
os nossos vizinhos de América do Sul. O Brasil é um país de fronteiras que é impossível segurar a fronteira, é impossível, são milhares de quilômetros, tanto de mar aberto quanto com os países que têm partidos políticos que se chamam Los Cocaleros. Lá eles têm grupo, Los Cocaleros, eles são muito fortes e eles vivem da coca e eles não vão deixar. E o Brasil deixou de ser um corredor disso para a Europa e os Estados Unidos, e uma boa parte disso fica aqui. Vem direto para o Brasil, porque o Brasil é um mercado enorme em crescimento, em ascendência para os cocaleiros. Isso não vai parar. E nós temos que entender esse processo, porque a proposta que eu dei para vocês, eu coloquei ali, nós temos que ter a visão holística do ser. Nós temos que entender, primeiro, que o meu filho não é meu filho. O meu filho é um companheiro de jornada, um espírito que eu me compromissei com ele, que Deus colocou na oportunidade dentro da minha família para interagirmos. Porque se eu ficar na figura de papai, patrocinador, eu vou ficar mais carente que ele, mais doente que ele, eu não vou conseguir ajudar. Eu tenho que vê-lo como um ser em processo de evolução. O Divaldo Pereira Franco mandou um recado para mim, dizendo, através do Astolfo, o filho do nosso querido Júpiter caiu na armadilha que ele vem montando há milhares de anos. E até já viu uma reunião mediúnica o André usando ópio na China, há provavelmente 1000 anos atrás. Então, quando nós temos essa visão mais profunda do ser, o biológico é o primeiro a ser afetado. E é a única coisa que se tenta trabalhar, que são os receptores cerebrais. Os receptores cerebrais recebem a droga e ficam pedindo mais dopamina, e aí tem todo um mecanismo muito bem conhecido desses polipeptídeos que dão aquele êxtase. Eles falam assim, um baque é igual a 100 orgasmos. O senhor não vai me convencer de que não é bom. Essa é a noção do usuário de droga. Um baque vale 100 orgasmos. Então, a dopamina é liberada em uma explosão dentro do cérebro e ele vai lá em cima. Ele entra em êxtase. Para logo depois ele ir nas profundezas do inferno. Logo depois. E para fugir dessa dor, ele precisa de outra dose. E ele vai correndo atrás de outra dose. E quando ele está nisso, de ir lá em cima, no baque, e depois ele vai lá embaixo, nos infernos, ele faz qualquer coisa para conseguir a segunda droga. Ele dá o tênis, ele dá o relógio por 5 reais. E ele vai usar de novo. Se precisar, ele vai entrar dentro de casa de madrugada e vai levar a TV. Nós tivemos na nossa clínica um menino lá, que por 10 reais deu 6 facadas no pai. E ele se achava dentro. Ele falou para mim, mas ele tinha os 10 reais. Por que ele não me deu os 10 reais? Ele tinha as razões dele. Dentro da loucura dele, ele se achava dentro da razão dele. Então, ou você me dá os 6 reais, eu te dou 6 facadas. Como o pai não deu, ele deu as facadas. Ele pegou os 10 reais. Então, essa questão aqui do biológico, o projeto biológico, esse projeto que nós recebemos antes de reencarnar, essa programação reencarnatória, que é importante que a gente escuta, que a gente sabe, todos nós recebemos. Nós recebemos 4 projetos para desenvolver nesta encarnação. O projeto do corpo, o projeto biológico, a genética e as possibilidades das doenças. A gente não nasce para ter uma doença. A gente, dentro do projeto biológico, e aqui está inserido também o quantum da mediunidade, que a mediunidade é uma coisa biopsíquica. Então, esse quantum, na medida que não é atendido, que vai desarmonizando, que é o caso deles, de maneira violenta, abre-se a possibilidade de mais doenças. Esse projeto biológico deles, que já estava pronto, são sarados, são fortes, são bonitos, são inteligentes, são super sensíveis, são médicos. Não posso falar isso lá quando me convido para falar no Lions, eu não posso falar que eles são médicos. Ela vai falar, você está sendo doutrinado, mas aqui eu posso. Porque quem faz reunião mediúnica, participa da reunião mediúnica, sabe quem é isso.
eles são médicos. O social deles, o social travou. Esse aqui vai para a cadeia. O meu filho só largou da droga depois de 2 anos de cadeia. Foi a cura. Foi a bênção. Se há 10 anos me perguntassem assim, qual é a proposta que você tem para tratamento do seu filho? E eu jamais pensaria, 2 anos de cadeia. Né? Que horror! Não foi um horror, foi uma bênção. Foi uma bênção, foi o que tirou ele da droga. Está trabalhando. Então o projeto social deles é um só quando eles evoluem para a droga. Ele vai para o cemitério ou para a cadeia. Não tem outra opção para ele. Ele vai ter que escolher isso aqui. O projeto psicológico, bom, esse aí dançou. Porque a droga produz uma coisa terrível. Por isso que o Paulo de Campos, em Ponta Grossa, ele escreveu há 20 e tantos anos atrás, um livrinho, levantando uma tese de que a droga é o anticristo. Na época eu não sabia nada disso, eu falei, pô, você está exagerando, Pedro. Ele falou, não estou exagerando. A droga é o anticristo. A primeira coisa que ela faz, ela corta a capacidade das emoções, dos sentimentos. Então, ele está saindo de madrugada com a TV, a única TV da família, e a mãe e o pai chorando, pelo amor de Deus, é a única TV que nós temos, ou está saindo com um eletrodoméstico, que é o único que tem, ou aquele negócio lá, e ele fala assim, vocês estão chorando por quê? Mas que ridículos que vocês são. O que é uma TV na vida? E ele vai levar a TV, e a mãe vai ficar chorando. Eu já vi mulher levar a patente. Ele levou a patente por R$5. Então, e ele perde a capacidade de entender o sofrimento do outro. Então, o projeto psicológico dele está absolutamente aniquilado. Enquanto ele não desconectar da droga, e aí leva meses, ou anos, ou décadas, ou uma encarnação inteira. Ele tem que desconectar para que o psicológico dele volte e ele consiga perceber o choro da mãe, a dor do irmão, da filha, da esposa. As esposas, então, é uma coisa assustadora. As esposas falam para ele assim, você está fazendo de novo isso aí? Ele falou, deixa de ser careta, todo mundo faz. E aí ele tem uma capacidade de verbalizar um sofisma, meias verdades, que são convencedoras. São de maneira... E isso vira, depois de uns anos, vira piada. Uma vez um amigo meu falou para mim, você precisa botar gasolina no seu carro, você ficou sem gasolina outro dia ali? Você ficou, seu filho veio aqui pedir R$20 que você estava na rua de cima sem gasolina. E eu até falei, mas R$20 vai dar poucos litros, leva 50. Ele falou, muito obrigado. Eu falei, R$20 dava 4 pedras, você deu 50, deu 10 pedras. O que é isso? Deixa eu falar. 50, não te devo, tá aqui. Porque eles têm uma capacidade de chegar na frente de uma pessoa e eles tiram o dinheiro do cara em segundos. Porque ele é capaz de matar a mãe, o pai, a avó, todo mundo. Ele fala, tem um acidente ali, minha avó morreu, dá um dinheiro para enterrar. Porque eles perdem o psicológico. Não existe. Mas eu vim aqui falar do último item, que é o projeto espiritual. Esses jovens, por que eles ficam presos à droga? Eles ficam presos na primeira, na segunda, na terceira experiência, porque está no perispírito as marcas, porque eles usaram droga nas últimas encarnações. Outro dia alguém veio me falar, eu estava ouvindo uma palestra, não sei de quem, não sei o autor, e eu concordei na hora. Mais uma das causas de ter usado droga nas últimas encarnações foram as guerras. As últimas guerras mundiais, ninguém ia enfrentar a metralhadora de cara limpa. Não vai. Eu tenho lá no Rio Grande do Sul, um tio louco, o mais louco da minha família, falaram assim, na guerra de 1945, dê um passo à frente quem que é voluntário para ir para a Itália, na guerra Brasília para a Itália. E o meu tio deu um passo à frente, e a minha avó quase morreu. Ele foi o único voluntário do Brasil. Então a gente sabia que ele não era bom da cabeça. E ele me contava, era criança, ele me contava assim, ele falava assim, tchê, lá a gente não chama uma pessoa pelo nome, né? A gente chama de tchê.
a metralhadora cantando é a coisa mais horrível do mundo. Assim, não tem macho. Todo mundo faz cocô nas mãos. Como é que eles enfrentavam isso? Como é que eles enfrentavam a metralhadora cantando? Alcoolizados e drogados. Mas não apareceu na história. E esses espíritos desencarnam nesse processo, já dependentes químicos. Além de terem usado o álcool, além de terem usado drogas nas outras encarnações. Então, quando eles experienciam nesta encarnação pela primeira vez, abre-se um conteúdo na hora. É o princípio da regressão de memória. Para fazer a regressão de memória, você precisa estar com um conteúdo, uma dor. Então você fecha os olhos, deita no divã e fala, conta o que está. Eu estou ansioso, angustiado, quando eu fico angustiado, tem uma dor aqui, tem uma dor, fecha os olhos e conta, onde é que você está? Já viajou, está na última encarnação, na penúltima, está 100 anos para trás, 200 anos para trás, contando o porquê que o levou ao desencarne. Então, quando eles usam a droga na primeira, segunda vez, abre-se uma janela para os conteúdos do passado. Por isso que é importante estudarmos o perispírito. Nós temos um conceito hoje, que aprendemos lá em Sacramento, que o perispírito é o maior laboratório do mundo. Que nós somos o laboratorista. Não existe um laboratório maior que o perispírito. E Deus me deu essa função. Eu sou o laboratorista. Eu comando o meu perispírito. Por isso que o Chico recebe um livro fantástico, que se chama Evolução em Dois Mundos. Quanto mais a gente estuda evolução em dois mundos, mais a gente entende o processo do espírito trabalhando o seu perispírito. E tudo está ali. No momento que ele está... O perispírito é como se fosse um enorme... um cebolão antigo. Eu sou do tempo do cebolão. Eu vou falar em CD, DVD, não entendo essas coisas. Eu sou do tempo do cebolão. Você está nesta música aqui, nesta encarnação. Você experiencia uma droga e ela abre-se uma janela na mesma frequência de onda, na mesma sintonia, para quando você usou, não interessa se você usou há 100 anos atrás ou há 200, abre-se a janela na hora e os conteúdos afloram, né? E isto entra numa frequência que os espíritos que estão precisando de usar droga, porque aonde que foram aqueles que usaram droga e se encarnaram pela droga, ou de overdose, ou de doença, ou foram mortos pelo traficante? Onde que estão? Estão no mundo espiritual, precisando de droga. Eles estão precisando de... O Espírito falou na reunião mediúnica: nós não vamos desistir do seu filho, porque ele é ótimo. Ele é de uma obediência fantástica. Nós vamos esperar 1 ano, 2, 3. Tá bom. Nós vamos esperar 10 anos. Você já vai desencarnar mesmo, aí a gente pega ele. Porque no mundo espiritual, os espíritos das trevas usam esses jovens que acabaram de desencarnar, que estão precisando de droga imediatamente, usam de maneira muito organizada, muito pontual. Eles sabem de todas as características daquele médium e eles vão exatamente no ponto fraco. O ponto fraco dele é o sexo, o ponto fraco dele é o dinheiro, o ponto fraco dele é o desequilíbrio familiar, as raivas que ele desenvolve em casa, etc, etc, etc. Ele se sente menor, ele se sente com menos valia. Quando chega na escola, ele se sente apocado. Eles sabem todas as características e eles vão cutucar exatamente no tendão de Aquiles, para que ele desarmonize, desequilibre, e eles oferecem ali, eles têm ali um plug para desenvolver o processo e levá-lo para a droga. Eu tenho um menino que passou pela clínica, onde ele me ligou. Foi criado dentro da igreja católica, foi para a evangélica, conhece muito, é um músico fantástico, tem uma voz belíssima. E um dia eu estava falando disso, porque nós não tratamos de religiões na clínica, nós não discutimos religiões, nós trabalhamos espiritualidade, para que cada um na sua religião eleve-se na sua espiritualidade e possa entender o processo. A gente não pode ser doutrinário, a gente não tem que mudar a cabeça da religião de ninguém, a gente tem que respeitar. E através de todos os caminhos religiosos, eles vão chegar a uma espiritualidade maior para poderem defender-se desse processo obsessivo. Porque dentro do NA é tratada a obsessão. A obsessão é uma coisa muito falada em todas as escolas dessa área. E esse menino me contou que ele estava muito bem. Ele
falou, nossa, eu estava tão bem, tão bem. Eu estava com a namorada, eu estava na academia, eu tinha conseguido um emprego, eu tinha acabado de chegar da igreja onde eu toquei, e cantei na igreja. Eu estava feliz. Sentei, 11 horas da noite, fiz um lanche, liguei a TV, e o meu pai, que nunca desce do quarto dele depois das 10 da noite, nunca, 11h30 desceu encolerizado, aos berros, gritando. Posto, ele fala assim, possesso. E o cão dele, que é um cão grande assim, latia, não para o pai que estava gritando, mas latia para a porta, em desespero. E arrepiava, e falava assim, agora eu estou entendendo o que aconteceu. Ele falou, 5 minutos depois, eu que estava feliz, estava na biqueira de novo. Meu pai me agrediu, me bateu, me deu um tapa na cara, e eu saí. Ele falou assim, eu não saí pela porta, eu saí pela janela. 5 minutos depois eu estava na biqueira de volta. E joguei fora uma conquista de 2 anos. E ele falou assim, entendo agora que o instrumento que foi usado foi o meu pai. Então, o processo obsessivo é da nossa competência. A doutrina espírita precisa entender, as reuniões mediúnicas precisam se debruçar sobre esse processo. Porque aqui, no projeto espiritual desses jovens, eles foram o que quando crianças? Eles foram as crianças índigo, aquelas crianças sensíveis, bonitas, inteligentes, falantes, que sacavam tudo, que tinham, aquela doutora nos Estados Unidos via as azuis. Azul é índio. Ela via que aquelas crianças diferentes, que ela deu o nome de índigo, ela acompanhou durante 3 décadas. E ela descobriu que essas crianças muito espertas, muito inteligentes, elas precisavam de uma proposta educacional diferente das outras. Porque toda proposta educacional que fosse imposta a elas, não dava certo. Isso também vocês vão achar num livrão desse tamanho, fantástico, que se chama Mentes Inquietas. Toda avó e toda mãe que está sentada aqui, todo pai e todo avô, tem que ler Crianças Índigo e Mentes Inquietas, para entender as gerações que estão chegando aí. Eles são brilhantes, e eles nos cativam, porque eles são bonitos por fora e por dentro, eles são médiums. Só que eles não suportam, eles não aceitam a proposta pedagógica vigente na nossa cultura, que é a de imposição. O que é um bom aluno para nós? É aquele que sempre fica quieto, faz tarefa e apresenta a tarefa. Esse é um bom aluno. Mas aquele que não para quieto, aquele que questiona, aquele que fala, aquele que é agitado, essa criança tem problema. Então dá Ritalina para ele. Pronto, começou o problema. Dá Ritalina para o seu filho, você vai ver o que vai acontecer. E eles começam a questionar o processo educacional. Então a proposta educacional para estes jovens índigos, mentes inquietas, não pode ser a que a gente está acostumado. Tudo tem que ser com eles negociado. Não pode ser imposto. Os espíritos inteligentes, mais sensíveis e endividados, porque eles são espíritos que têm um brilho todo especial, mas tem uma dívida muito grande. E a gente se apaixona pelos filhos da gente, porque a gente acha que ele é bonitinho, brilhante, inteligente, e a gente não vê a sombra dele. A gente não vê a mediunidade atormentada deles, porque na realidade eles entram na faixa da mediunidade atormentada. E quando eles estão nessa fase, a única proposta que vai minimizar o problema é a proposta espírita. A reunião mediúnica nossa muda quando a gente se debruça sobre esse caso, sobre essa proposta. Eu também uso na clínica uma paixão minha, que é a homeopatia. E eu tenho resultados com a homeopatia muito melhores do que com as drogas da psiquiatria. Lá não tem droga de psiquiatria. Eles tem um menino que hoje tem, as famílias chegam lá na clínica, por isso que eu já estou avisando que quando eu parar de falar eu vou sair correndo. Hoje as famílias vão todas para a clínica, porque hoje nós temos o almoço do mês e nós vamos entregar 2 diplomas. Um deles é de um jovem que veio de Marília, numa das condições mais graves que eu já vi. Uma negação total, uma depressão total. Ele se sentia um lixo e ele não levantava o olhar para ninguém. A cabeça baixa e ele queria morrer. E hoje eu vou dar o diploma para ele e é um menino que chegou na clínica e ele tomava 44 comprimidos tarja preta por dia.
Eu já fiz ele repetir isso em reuniões e o número 44 não é cabalístico, não. É o número que ele usava, 44. Eu falo assim, como é que você suportava? Eu falo, não sei. Hoje ele tomou homeopatia. E ele falou assim, se eu tomar um desses 44 hoje, eu acho que vai ter um negócio. Pois ele já tinha passado por muitas clínicas, inclusive o Hospital Psiquiátrico Espírita de Marília, e depois da morte do seu Manuel, parece que mudou um pouco as coisas lá, é evidente, né? O seu Manuel era um farol, sinalizador, pessoa maravilhosa. Então, é uma tendência dos médicos tomarem conta. E o médico não quer saber, ele quer receitar lá 3, 4 tarja preta e o cara fica quieto, né? Baixa a cabeça, tá bom. É o chamado contentamento químico, né? Que já foi denunciado há 2 décadas atrás por um psiquiatra do Rio de Janeiro. O contentamento químico é assim, você tem uma crise um dia da sua problemática toda que explode e você desequilibra dentro de casa e quebra as louças e dá um escândalo, barraco, famoso barraco. Que todos nós deveríamos de vez em quando dar um para exorcizar os fantasmas. E aí chamam o psiquiatra e te levam para uma clínica psiquiátrica. E daí 2 meses o psiquiatra chama a família. E fala assim, ó, a Maria está ótima. Tá bem, Maria? Estou. Quer ir para casa, Maria? Olha, não dá mais barraco, não joga macarrão, ninguém. Vamos embora, Maria. A Maria sai, com aquele passo impregnado assim. Ó, não estou falando mal dos psiquiátricos, eu estou falando mal da medicina em geral. Está no tempo da roda quadrada, que acha que medicamentos, o medicamento vem depois do marketing. O maior marketing, a coisa mais bonita que tem hoje na coisa, é estabilizador de humor. Nossa, até eu quero tomar estabilizador de humor, porque o meu humor faz assim. Estabilizador de humor, R$600 a caixa. Ah, que belezinha, então eu vou tomar. Acontece o quê? Nada. A C, como dizia aquela C, tinha uma luz assim, trouxa. R$600 a caixa para um estabilizador de humor? Pelo amor de Deus. E não estabiliza coisa nenhuma. Então, a nossa proposta é a homeopatia que vai nos núcleos de dor. Lá na nossa alma, na intimidade, no perispírito, nós temos núcleos de dor. Ou você tem um núcleo de dor de menos-valia, de se sentir pequeno, menor, menos importante, magoado, sofrido, ou você tem núcleos de dor, estou dando só 2 exemplos, núcleos de dor onde você se sente raivoso, colérico, agitado, querendo acabar com o mundo. A homeopatia começa aí nesses núcleos de dor, para equilibrar essas dores e vir a cura de dentro para fora. Quando você se equilibra, porque eles mesmos me ensinaram que a droga é somente a cereja do bolo. O que foi mal feito foi o bolo, desde que nasceu. Muita ansiedade, muita angústia, muita agitação, insônias, dificuldades todas, raivas, brigas, falta de entendimento da família, falta de relacionamentos, vai indo. Eu falo assim, a farinha estava velha, o leite azedo, o ovo estava choco, e aí essa dor, essa dificuldade, e aí vamos nos nossos tempos, essa mediunidade atormentada, era um sofrimento insuportável, que ele procurou o quê? Um analgésico. O analgésico inicial foi uma latinha de cerveja. Depois passou para maconha. Depois passou para 3 vezes por dia, 4 vezes por dia. E foi desaguar na cocaína e no crack. É o analgésico que ele procurou para a dor dele, para as dificuldades dele, que nós temos que entender. Por quê? Porque ele é um médium atormentado. Com esta visão, nós precisamos que esse ser, essa é a proposta de holística, do ser. Não é do meu filhinho, do seu filhinho. É do ser, do Filho de Deus, de um projeto divino, um ser de luz, que precisa ser entendido e precisa ser educado. Ele precisa de conhecimento. No momento que ele se aposta do conhecimento, ele entende o que é a influenciação mediúnica. Ele sabe o que é a obsessão. Ele sabe o que é a presença espiritual. Todos eles abrem a evidência. Todos eles sabem quando eles vão usar droga. Um dos meninos, eu falo, Romulo, você está ficando famoso aqui no norte do Paraná. A evidência dele é uma coisa maravilhosa.
maravilhosa, evidência de olho aberto. Escreve um dia espiritual, o moleque fala assim, que inveja, e ele fala, quando são, ele fala assim, quando eles se aproximam de mim para usar droga, são mais de 100, é uma legião. Como mais de 100? Não, mais de 100. Eu vejo um por um, são mais de 100. Então, eu fico impotente diante deles. Aí ele contou uma história fantasmagórica. Estava trabalhando na empresa do pai, chegava um deles e falava assim, vamos a droga, vamos a droga, vamos a droga. É hoje nós vamos sair, hoje nós vamos sair. Aí ele já devolvia o pensamento, você não tem dinheiro, nós vamos trazer um cliente aqui. Você não recebe cheque, recebe dinheiro. Vai chegar um cliente aqui, vai chegar daqui a pouco, chegava um cara. Entrava, fazia uma compra, uma parte em dinheiro, uma parte em cheque. Aquela parte em dinheiro, ele já ia para o bar no fim da tarde, para happy hour. E aí ele falou assim, aí eu olho para uma mocinha, aí eles falam, é aquela lá. A mediunidade desse menino é uma coisa incrível. Aquela mocinha lá, ele falou assim, quando eu levantava daqui, com a garrafa de cerveja, e chegava na mocinha lá no fundo do bar, ela já estava seduzida por eles. Dali, nós íamos para o motel. Do motel, às 4 horas da manhã, eu botava ela no táxi, ela ia para a casa dela e eu ficava usando droga. Até o meio-dia. E ele via todo o processo dos espíritos fazendo o assédio espiritual sobre a divindade. Então nós temos que ter esse entendimento. A espiritualização desse ser, a educação desse ser. A educação do que seja a mediunidade. A homeopatia é para ajudar. Não que a gente não use um dedo de azepina. Quando ele chega agitado, fedido, louco, desesperado, nós temos que botar para dormir. Nós temos que dar um dedo de azepina e ele tem que ficar 48 horas isolado, que é o que as autoridades não têm. Mas é muito melhor ele ficar num quarto sozinho, fechado, por 48 horas, do que ficar medicado por 10 anos. Então a medicação tem que ser dada para induzir sono e acabou. A partir daí, ele sabe que está precisando de ajuda. Ele sabe, eles são muito inteligentes. Eu não vi até hoje nenhum usuário de droga burrinho. Muito pelo contrário. São muito inteligentes. São muito sensíveis. Eles têm uma sensibilidade. Quando a sintonia deles vai para o lado bom, para o mentor espiritual deles, eles são maravilhosos. E a última coisa que eu queria dizer para vocês é que eu tenho pedido, já pedi aqui, já pedi em outras casas, né? Desde que se compra uma briga dessas, desde que a nossa reunião mediúnica muda, eu venho pedir prece para vocês, porque nós recebemos um ataque constante. E pessoas que desavisadas servem de instrumento do ataque, tanto no grupo mediúnico, tanto dentro de casa, tanto nos meus filhos. O ataque eu observo nas várias áreas que eles podem atacar, porque nós somos desorganizados e as trevas do mundo da droga estão organizadas. Mas é uma ordem de Jesus, vem de cima para baixo. Chegou o momento dessas coisas serem encaradas. Chegou o momento de nos unirmos na ação. Parte da reunião mediúnica, parte da educação, parte do debate dentro da casa espírita, parte para ir para a literatura e para o conhecimento, porque isso é mais uma tarefa para quem tenha condições. E eu já vi falando muito semelhante a isso que eu digo, pastores falando isso. Pastores, já vi um padre falando isso. O mesmo discurso que eu estou dando aqui para vocês. Então nós espíritas, coitadinhos, temos meia dúzia de casa espírita na cidade, vamos enfrentar tudo isso. Não. Esse enfrentamento é de todo aquele que se julga, se considera e quer ser um soldadinho do Cristo. O planeta não suporta mais sofrimento. De todas as áreas de sofrimento, uma delas é a drogadicção. O comando maior de Jesus nos pede que tenhamos ação no meio, que tenhamos uma ação pontual no sentido de primeiro amparar a mãe, amparar o pai, amparar a esposa, os filhos, depois procurar os meios
para que possamos ajudar essas pessoas. Quando nos decidimos por essa ação, toda ação tem uma reação contrária. Vocês vão registrar e vão lembrar de mim. As trevas não nos poupam, mas a proteção que nós temos é muito maior. É muito maior. É só a gente não se assustar, é só a gente manter o nosso equilíbrio, a nossa prece, que a gente consegue resultados excelentes. E a alegria de tirar um jovem da droga, de recolocá-lo na família, como esse menino que está indo hoje, o outro senhor, o Zoidão, ambos já estão saíram uma semana e já estão trabalhando, já entrou na faculdade, já abriu de novo, já voltou a namoradinha, o pai e a mãe feliz. Isso não tem preço. Isso é uma coisa que alimenta a gente para continuarmos. Não o seu pedacinho, o seu trabalho. Bom domingo para vocês. Eu estive em Maringá antes de ontem, e lá choveu, baixou a temperatura, eu falei que Londrina, mas eu não sei, eu acho que nós estamos. A chuva foi uma bênção, uma hora de chuva maravilhosa, aí nós chegamos em Londrina e continuava o calor. Mas é que a gente merece. Bom domingo para vocês. Muito obrigado.